Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse momento e você também que está em casa possa sentir a presença de Deus agindo na tua vida. Hoje nós começamos uma série toda especial. No mês de julho iremos falar sobre os dons espirituais, os dons que a igreja então ela trabalha, os dons que eu e você temos. E há muitas pessoas que não sabem qual é o seu dom. E no mês de julho nós iremos aprender, e eu digo para você, será uma bênção. Porque eu tenho certeza que você, se ainda não sabe, nesses sábados que nós iremos aqui passar juntos, nós iremos aprender e talvez você vai descobrir qual é o teu dom, certo? Hoje o tema é sobre a natureza dos dons espirituais. Qual é a sua natureza? Para que servem os dons? Qual é a função da igreja? Hoje nós iremos saber um pouco sobre isso. No próximo sábado, quem estará falando aqui vai ser a Lise Lewandowski, que terá o tema Como Descobrir o Seu Dom. Então, desde já, se você não sabe qual é o seu dom, no próximo sábado você irá saber um pouco sobre como eu e você iremos saber qual é o nosso dom, como descobrir isso. No dia 17/7, irá aqui o Christian Toigo, irá falar sobre transformando esses talentos agora em ministérios. Como eu uso o meu talento que eu tenho para agora na pregação do Evangelho. Como é que eu torno isso um instrumento? Como é que eu torno isso um ministério? A gente vai ver um pouco sobre isso. O nosso amigo Christian Toigo vai falar sobre isso. No dia 24, o pastor Eduardo Neto, ele vai falar sobre o uso dos dons no trabalho. Como eu uso o meu dom agora na minha profissão, no meu trabalho. Como é que eu posso isso? Sou um advogado, sou um médico, sou algum representante. Como é que eu uso o meu dom na pregação do Evangelho? Já no dia 31 e no último sábado do mês, o pastor Anderson Badur irá falar sobre a igreja missional. Como realmente tornar agora os meus talentos, meus dons, agora o corpo de Cristo, levando o Evangelho, tendo em mente a missão, ajudando as outras pessoas. E esse mês vai ser um mês muito especial, porque eu tenho a certeza que, se você não sabe, eu creio que você irá saber qual é o teu dom. Amém? Vamos abrir então a nossa Bíblia para ouvirmos o que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu convido você a abrir em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 4. Romanos, capítulo 12, versículo 4. Procure então. E vamos deixar um pouco a Bíblia falar no nosso coração. Achou? Romanos capítulo 12, versículo 4. Se você encontrou, feche seus olhos nesse momento. Vamos falar com Deus mais uma vez. Santo e bondoso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor se faz presente em nosso meio. E nesse momento, queremos, Senhor, esquecer talvez as coisas deste mundo, as preocupações que passamos pelo dia a dia, e realmente queremos abrir o nosso coração, abrindo a Tua palavra e nos conectando contigo. Que realmente possamos entender um pouco mais sobre os dons, a sua origem e qual realmente é o propósito dos dons espirituais na nossa vida. Nos abençoe hoje, fale conosco e oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 12, versículo 4, diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Versículo 5, assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério.
ou o que ensina, esmerece no fazê-lo, ou o que exorta, faz-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Aqui nós temos um pouco falando sobre os dons, o uso dos dons espirituais, que cada um, eu e você, fazemos parte de um corpo. Mas talvez a pergunta que surge aqui é: o que é uma igreja? Para que serve a igreja? Será que a igreja é um prédio? É um edifício? O que é uma igreja? Será que a igreja é uma construção, uma denominação? O que é uma igreja? Será que uma igreja é um endereço? Lá uma casa, um local, um espaço, talvez na esquina, talvez próximo à esquina. O que é uma igreja? Bem, primeiramente nós devemos entender que a igreja não é um lugar. Isso. A igreja não é um lugar em si. Não é um prédio, talvez construído muito bonito. A igreja não é isso. A igreja também não é um ponto de pregação. Além disso, e para entendermos um pouco mais sobre o que é a igreja é um grupo de cristãos que de todas as partes do mundo, ela constitui uma representação física de Cristo aqui nessa terra. A igreja somos nós. E esse nós está incluído eu, está incluído você. Isto que nós vemos aqui é um prédio. Mas se eu e você não estivermos aqui, isso daqui não torna uma igreja. A igreja são um grupo de cristãos. E esses cristãos estão divididos em todo o mundo. Sabe o que mais? Este grupo de cristãos, eles se reúnem, primeiro, para a adoração a Deus. O que nós estamos fazendo aqui, não é adorando a Deus? Primeiro ponto, esse grupo se reúne para adorar a Deus. Segundo, ele ensina para o ensino. E terceiro, eles se reúnem para a missão. Esta igreja, este grupo de cristãos, então se reúne para adoração, para o ensino e para a missão. O interessante é notar que Deus ele forma a sua igreja com diferentes pessoas, com diferentes características, da mesma forma que nós lemos aqui que o corpo ele tem vários membros, assim também é o corpo de Cristo, onde a igreja, nós temos Cristo sendo a cabeça e os membros somos eu e você, e que cada um faz a sua parte, contribuindo então. Digo uma coisa para você, após a sua conversão, você então começou esse processo, você agora está dentro desse processo, do processo da igreja de Cristo, e aonde você participa de vários encontros com esse grupo, e experimenta então, a partir da sua conversão, ele experimenta uma vida em comunidade, onde um ajuda o outro, e onde todos têm um só pensamento, mas cada um tem a sua função. E sabe, é impossível experimentarmos a plenitude da vida cristã se não estivermos fazendo parte desse corpo de Cristo. É impossível. É impossível experimentar uma vida plena em Cristo se não estivermos conectados em comunhão com a comunidade de Cristo, com essa comunidade, com essa igreja. E sabe, tantas pessoas já falaram sobre isso, usaram várias metáforas para descrever o que é a igreja. E o apóstolo Paulo, ao referir sobre a igreja, ele trata a igreja como um corpo. E talvez isso é muito especial. Eu convido você a abrir em Efésios, na verdade, ir para Efésios, capítulo 4.
Efésios capítulo 4, do versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Você vai ver então um pouco o que Paulo ele diz sobre isso. Como ele agora usa a metáfora dizendo que a igreja é um corpo. E é muito fácil de entendermos isso, sabe por quê? Porque eu e você temos um corpo. E é muito fácil entender. Efésios 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E no versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E no versículo 14, nós vamos ler até o versículo 16, diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que se induzem ao erro. E no versículo 15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo, então, ele é a cabeça, e nós, os membros, somos o quê? Os membros desse corpo. Que cada um tem a sua função, como eu disse, diferentes características, com diferentes dons, com diferentes talentos, e todos juntos participam então em amor, como no versículo 13 disse ali, para a unidade da fé. Você tem seu corpo, e já imaginou esse corpo que você tem? Se cada um, essa parte, talvez o teu braço, a tua pé, cada um fosse independente, onde cada um fizesse o que queria, já imaginou que bagunça seria? Talvez a perna direita ia para frente, a esquerda querendo para trás, talvez o braço querendo balançar, o outro ficar mais quieto. Já imaginou isso? A igreja tem um cabeça, e esse cabeça é quem? Cristo Jesus. E nessa cabeça, ele que conduz cada membro, para que todos possam, unânimes, unidos, em um só pensamento, em um só propósito, realizar e fazer a sua vontade. Nessa unidade, nesse corpo de Cristo, onde o apóstolo Paulo claramente nos diz ali, todos nós fazemos parte desse corpo de Cristo. E você sabe que um órgão que eu e você temos, ele é muito importante. Quer ver? Aparentemente as coisas parecem que está tudo no seu devido lugar, não é ou não é? É verdade ou não é? Mas você percebe que um faz falta quando você perde. Você já passou por um momento, talvez isso quando eu era mais pequeno, pegava ali, chutava a bola, errava a bola, chutava então o meu dedão ali no chão e a unha, olha, ia embora. Doía ou não doía? Claro que doía. Então, quando você perde aquilo, você vai perceber que aquilo faz falta. No corpo de Cristo também é assim. Todos nós somos importantes. E cada um deve então usar os seus dons, os seus talentos, para que o corpo possa funcionar perfeitamente. Mas você sabe, se esse corpo fica doente, quem é que sofre? Todos sofrem.
se esse corpo ele fica defeituoso, todos sofrem. Não somente a pessoa, mas todos. E agora eu faço você a pensar um pouco. Você consegue imaginar onde o seu corpo fosse funcionar, ou talvez funcionar, exercer algo, sem que o corpo, sem que a mente tome conta? Cada um fosse independente? Como isso ia funcionar? Não ia, na verdade. Sabe, o coração, ele é importante para o nosso corpo? Sim ou não? O pulmão é importante para o nosso corpo? Sim ou não? Todos os membros que nós temos, órgãos, eles são importantes. E cada um tem a sua função. Da mesma forma, é o corpo de Cristo. Eu e você somos importantes para o avanço desta obra, para o avanço e o crescimento da pregação do Evangelho. Cristo é o nosso cabeça. E se Ele não estiver na nossa vida, cada um vai agir independentemente. Mas sabe, já imaginou se no nosso órgão o coração dissesse assim: hoje eu não quero trabalhar. Não, hoje não. Hoje eu vou passar um dia sem bater. Já pensou? Já pensou como seria? E sabe, quando um corpo está doente, quando um órgão para, e algumas doenças elas têm cura, outras doenças elas não são curáveis, e outras doenças ela até mesmo pode levar à morte. Se um membro, se um corpo está doente, se uma igreja está doente, ela pode até morrer. E é por isso que eu e você precisamos tomar muito cuidado. Para o corpo funcionar bem, todos os membros devem funcionar também bem. Se o corpo de Cristo, a igreja, para funcionar bem, todos os membros também devem o quê? Fazer a sua parte. Tanto no corpo, a mão tem a sua função, o braço tem a sua função, a cabeça tem a sua função, o coração tem a sua função, o pé, cada um tem a sua função. Na igreja, no corpo de Cristo, cada um também tem a sua função. Mas devemos lembrar que Cristo, Ele é a cabeça. Qualquer órgão que é retirado desse corpo, ele vai fazer falta. Ele não vai fazer falta apenas para um, mas para todos. E diante desse corpo, cada um tem a sua função. Quer ver uma coisa? Foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa, infelizmente, ela apontou que, de acordo com esse estudo recente nas igrejas, do modo geral, diz que, e essas igrejas normalmente eram consideradas normais, diz que 20%, presta atenção aqui, 20% dos membros, eles atuam ou fazem 80% dos trabalhos na igreja. Quantos por cento? 20%. Faz então um total de 80% dos trabalhos dos membros. 20% é um número baixo, sim ou não? Muito baixo. Vamos colocar 100%, então 80% não está fazendo nem o mínimo. Diante dessa realidade que temos, talvez a pergunta é, para mim e para você, qual tem sido a nossa função no corpo de Cristo? Pare talvez agora e pense um pouco, o que você está fazendo no corpo de Cristo, a igreja? Qual tem sido a tua atuação? Como eu e você estamos agindo? Infelizmente, 20% fazem o trabalho de 80% que a igreja poderia fazer. O que eu e você estamos fazendo? Qual tem sido a nossa atitude diante de tudo isso? Como eu disse, cada membro é importante. Você e eu somos importantes. Mas diante desta igreja, dessa comunidade, desse corpo, qual tem sido a minha função? Será que eu estou paralisado?
inerte? Ou será que eu estou fazendo a vontade de Deus e contribuindo para que esse corpo faça o seu objetivo? Esse corpo venha a fazer talvez aquilo que ele foi feito para fazer. Pare, pense, qual tem sido a sua função no corpo de Cristo? Sabe, nós fazemos parte deste corpo e Cristo deve ser a cabeça. Esse Cristo, ele deve agir na minha vida, ele deve comandar a tua vida. E a compreensão da importância dos dons espirituais, como eu uso meus dons na pregação do Evangelho, como eu uso o meu talento, os meus dons, para que esse corpo, que esta igreja possa funcionar perfeitamente. Como eu faço isso? Ao longo dos sábados, se você ainda não sabe qual é o teu dom, nós iremos então aprender qual é a importância do meu dom, do seu dom, para o avanço da obra, para a pregação do Evangelho, para que esse corpo, a igreja, ela se trabalhe perfeitamente. E sabe, eu e você precisamos entender qual é a importância do meu dom. Como eu estou usando o meu dom, o meu talento. Não são todos os crentes que são pastores, isso é verdade. Mas sabe, todos nós somos chamados para uma vida em ministério. Uma vida de missão, uma vida de pregação. Uma vida onde o corpo faz a vontade de Deus. Onde o corpo faz e age perfeitamente. Sabe o que mais? Esse serviço, quando eu faço parte deste corpo, ele não é opcional. Se eu estou no corpo de Cristo, a sua igreja, esse trabalho não é opcional, eu não escolho, eu preciso fazer. Porque Cristo é a cabeça e quem comanda é Cristo, e se eu faço parte desse corpo, eu também tenho que agir. Eu também tenho que fazer. Então, quando eu faço parte desse corpo, isso não é opcional. Lembre-se disso. Não é o que eu quero, mas o que a cabeça manda, o que a cabeça pede. E essa cabeça é Cristo Jesus. E esse membro sou eu, onde eu trabalho conforme a vontade dele. Sabe o que mais? A verdade mais elementar acerca dos dons espirituais é que eu e você, ou seja, todos os cristãos possuem um dom. Quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo nos dá um dom e ele nos capacita a atuá-lo. Mas você vê que a Bíblia fala que cada um tem o seu dom, mas muitas vezes as pessoas não exercem, não atuam. Eu pergunto para você, você está usando o seu dom? Você tem usado os seus dons para a pregação do Evangelho, para que o corpo de Cristo possa funcionar perfeitamente? Você sabe quando um corpo trabalha demais, talvez um braço, quando ele trabalha mais que todo o corpo, ele fica defeituoso. As dores começam a aparecer. Da mesma forma é a igreja. Há muitos membros, e se esses membros então não estiverem trabalhando juntos, alguém vai trabalhar a mais. E vai chegar a um certo ponto que esse membro, esse corpo, que estava então perfeitamente, quando o membro para, ele fica inativo. Da mesma forma a igreja, se um membro não está trabalhando conforme a cabeça, conforme o corpo, esse membro é inativo. Sabe o que acontece com os demais membros? Eles vão agora trabalhar mais para suprir a necessidade que esse membro está fazendo. E vai chegar até um certo ponto que esse membro, ele vai trabalhar tanto, que vai chegar até um certo ponto de se esgotar. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai desistir. E da mesma forma como o outro membro ficou inativo, esse também vai ficar. Se nós
trabalharmos como um corpo, se cada um faz a sua parte, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais leve, tudo fica mais perfeito, em harmonia conforme os princípios de Deus. Deus, Ele me colocou, Deus te colocou com os dons espirituais, onde cada um deve exercer então o seu ministério na pregação do Evangelho. No livro Parábolas de Jesus, na página 280, diz que Deus te redimiu para que você pudesse exercer a sua santa vocação. Não há pessoa verdadeiramente convertida que viva vida inútil e ociosa. Se realmente formos convertidos, a nossa vida não será uma vida ociosa, inútil. Não. Se realmente formos convertidos, nossa vida vai ser uma vida de missão. E Deus tem posto na minha vida, na tua vida, dons para o avanço da sua obra, para o avanço do Evangelho. Primeiramente para me fortalecer e me preparar para estar no céu. Mas juntamente com esse meu dom, agora fazer com que essa pregação chegue a mais pessoas, levando então os meus dons para que outras pessoas possam então conhecer esse verdadeiro Deus. Lá no Serviço Cristão, página 9, diz que todo verdadeiro discípulo, ele nasce no reino de Deus como um missionário. Se eu estou vivendo uma vida ociosa, talvez inerte, parado, será que realmente eu fui convertido? Será que realmente eu tive esse encontro com Cristo Jesus? Aquele que é a cabeça, Ele quer fazer com que eu e você possamos prosseguir nessa jornada. E sabe, a respeito dos dons espirituais, como eu vou saber? Como eu uso? Como eu desenvolvo esta função dentro desse corpo de Cristo? Como é que eu posso usar a minha vida, os meus dons, para o avanço da obra? Sabe, a melhor maneira de alguém se envolver no trabalho cristão é desenvolvendo os seus dons. Para me fortalecer, para me usar os meus dons, eu preciso estar num corpo, numa comunidade, onde cada um vai usar agora o que ele gosta, o que ele tem um talento, o que Deus colocou na vida dele, para que assim todos possam pregar o Evangelho e que mais pessoas possam então alcançar o reino de Deus. E sabe, esses dons espirituais, eles são específicos para o crente, para que ele possa se desenvolver espiritualmente e que possa ajudar também outras pessoas na edificação do corpo de Cristo. Olha o que Efésios disse no versículo 13, que lemos aí. Até que todos chegamos à unidade, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida e estatura da plenitude de Cristo. E agora, no versículo 15, vamos ler novamente. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Deus me deu um dom, e Ele não quer que eu enterre, não. Ele quer que eu exerça a cada dia, para que eu possa crescer e ajudar outras pessoas. Porque Cristo é a cabeça, e o versículo 16 diz assim, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Cooperação de cada parte. A igreja é um corpo? Sim, a igreja é um corpo. Então, se ela é um corpo, todos devem o quê? Conforme a leitura, cooperar. Se eu tenho uma parte, eu tenho que fazer. Se eu tenho outra, eu tenho que exercer. Para que todos possam, então, trabalhar juntos, em unidade,
para o avanço da obra de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. E ali termina dizendo, e efetua então o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Para que servem os dons na minha vida? Para o meu crescimento. Para que servem os dons espirituais na minha vida? Para o meu crescimento. Segundo, para o avanço da obra. Terceiro, para a edificação do corpo de Cristo. Sabe, essa realidade, onde os membros receberam os dons e esses dons foram exercidos, sabe onde nós vemos claramente nisso? Na igreja primitiva, onde cada um recebeu o seu dom e usou o seu dom, o seu ministério na pregação do Evangelho. Sabe, hoje eu e você também temos dons. E hoje nós devemos usar os nossos dons na pregação do Evangelho. Alguns ainda têm dúvida qual é a definição de dons espirituais. Sabe, essa definição ela é bem desafiadora. E aqui eu vou passar algumas definições que alguns escritores, alguns estudiosos passaram então. Olha só que David, ele afirma que o dom espiritual é uma dádiva dada pelo Espírito Santo para edificação espiritual, resultando no crescimento do corpo de Cristo e na glória de Deus. O dom espiritual, ele é uma manifestação da graça de Deus, aonde? Na minha vida. E quem me dá esse dom? O Espírito Santo. O Espírito Santo, então, nos concede esses dons e nos habilita para cumprir a missão, para cumprir o propósito divino aonde? Na nossa vida, mas também para cumprir a missão pregação do Evangelho. E esse ministério, esse dom que Deus nos dá, ele está em favor dos interessados ou dos interesses do reino de Deus. John Stott, ele define o dom como certas capacidades concedidas pela graça e pelo poder de Deus, que habilitam então pessoas para os serviços específicos e correspondentes. Ele ainda acrescenta que um dom espiritual é, portanto, não só a capacidade em si, nem um ministério ou função propriamente dito. Ele conclui aqui dizendo que, mas a capacidade que qualifica uma pessoa para o ministério. Sabe que mais? Outra contribuição bem interessante é de Bugby e Armando Bispo. Ele então coloca o corpo de Cristo, o ministério do corpo de Cristo, dizendo que os dons espirituais são capacitações divinas. E essas capacitações divinas, elas contribuídas, ou ela é contribuída pela ajuda do Espírito Santo. Então, todo crente, ele é designado para os seus dons, usando então, na graça de Deus, para o bem comum do corpo de Cristo. E talvez aqui eu poderia passar vários outros. E sabe o que mais? Podemos concluir de tudo isso? Que a provisão dos dons espirituais, ela é necessária para a igreja, e ela é garantida por Deus, e ela também assegura a cada cristão um dom, ou mais dons, e esses dons, ele habilita, e esse corpo, ele participa da grande obra de estabelecer o reino de Deus nessa terra. Nós devemos ter a mente clara em saber que os dons espirituais, ela é divina, e Deus nos concedeu. Quem nos entrega esses dons é o Espírito Santo, onde cada um vai exercer conforme aquilo que Deus preparou, para que a obra de Deus, para que a mensagem do reino seja então chegada a todo lugar, em cada língua, em cada tribo, em cada povo, na minha casa,
na tua casa e em cada lar. Para isso servem os dons espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, vamos ler lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Nós vamos ver que mas um só, o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhes apraz, a cada um individualmente. Quem nos concede os dons é o Espírito Santo. E Ele dá a cada um conforme Ele acha melhor. Cada um podendo usar o seu dom na pregação do Evangelho. E sabe, isso deixa claro que o dom é divino, que o dom é de Deus, e este dom deve ser exercido por cada um dos seus membros. E qual é o propósito dos dons? Eu sei que esses dons, eu tenho um. Agora eu sei que esse dom foi dado por Deus na minha vida. E qual o propósito desse dom na minha vida? Como eu exerço isso? Como eu faço isto? Bem, podemos então definir que o propósito dos dons, ele tem 5 aspectos. E o primeiro aspecto está relacionado à atuação do crente em levar a mensagem a todo mundo. O primeiro propósito dos dons espirituais na minha e na tua vida é para a pregação do Evangelho, para levarmos a salvação para outras pessoas. Segundo, é para o aperfeiçoamento dos santos no desenvolvimento do seu ministério. Segundo, este dom que Deus me deu, Ele agora me capacita, Ele me aperfeiçoa, para que assim eu possa usar esse meu dom também na pregação do Evangelho. E terceiro, para a edificação ou crescimento do corpo de Cristo. Quarto, a manifestação dos ministérios da igreja ou na igreja. E quinto, os meus dons, eles servem para a glorificação do nome de Deus. Isso é bem interessante, ou seja, porque cada dom, ele contribui e ele é distribuído a cada um para o crescimento da missão, para o crescimento da igreja e para o crescimento do Evangelho, onde Deus, conforme a sua vontade, Ele dá a cada um de nós. Entre tantos dons, tantos aspectos, onde cada um tem o seu dom, onde cada dom é específico e ele é usado para o seu crescimento, para o avanço da obra, onde todos então, como unidade, participam então para o avanço da obra, para que a mensagem de Deus possa chegar a todo mundo. Deus espera que nossos talentos possam então ser transformados em ministérios. Como eu uso o meu talento, o meu dom, e agora eu transformo isso em um ministério, agora em atuação, atuando na vida das pessoas. Como eu faço isso? Nós iremos saber diante de alguns estudos para frente, nos sábados, como realmente eu torno o meu talento no ministério. Você talvez conhece muitas pessoas que têm o dom de ajudar, usa então o seu talento, e ele traz isso para o ministério. Ele agora faz talvez um grupo de pessoas, e onde esse grupo de pessoas usam o seu dom, que é o dom de ajudar, e essas pessoas saem então e vão em busca de pessoas que precisam ser ajudadas, auxiliadas com roupas, com alimento e outras coisas, com ajuda espiritual, financeira, porque ela está usando o seu dom e agora na pregação do Evangelho, e ela pega o seu dom e torna um ministério. Sabe o que mais? Aquele que tem o dom de liderança, ele pode conhecer muito, saber, ele pode então atuar o seu dom para o avanço da obra. Se o dom é ajudar pessoas, dar conselhos,
E aqui a gente vai ver algumas classificações de dons. Gordon, ele colocou essa classificação em 3, e ele diz ali que tem dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração, onde o dom da revelação quer dizer do conhecimento da palavra, dom de poder, cura, operação de milagres, de fé, onde os dons de inspiração, ele tem uma variedades, então, de línguas, interpretação de línguas e outras ali. Ralph, ele também dá outras três classificações para os dons. E quais são esses? Ele diz que há 3 dons de revelação, 3 dons de poder e 3 dons de expressão. E é onde ele diz que ali, cada um deles, o primeiro, eles dizem algo, o segundo, eles fazem algo, e o terceiro, eles revelam algo. A Igreja Adventista, em um dos seus materiais, feito pela Divisão Sul-Americana, ele classifica os dons nesses seguintes termos: os dons de apoio. Agora, nesse momento, eu quero que você pense, talvez em que dom você tem e talvez você precisa exercer. Primeiro, dons de apoio, que está relacionado com ajuda e serviço, com misericórdia, com exortação, com generosidade, hospitalidade. Então, esses são dons de apoio. Segundo, os dons de ensino, que as pessoas têm os dons de ensinar, de ajudar outras pessoas a ter mais claro conhecimento da palavra de Deus. Tem sabedoria e até mesmo no pastoreio, ou seja, pastorear, ajudar outras pessoas. E no terceiro, nessa classificação, tem os dons de liderança e de administração, onde tem a liderança serviçal, do serviço, e tem a liderança de administração, juntamente com a fé. Quarto, os dons missionários, que são para evangelização. Depois, para o apostolado. Terceiro, para o discernimento. E ali, para a ação missionária. Esses dons missionários servem para auxiliar a todos. E para ações mais concretas. E aqui tem os dons de sinais e poder. Esses dons de sinais e poder está relacionado aos dons de profecia, fazer milagres, curas e vários outros aqui que estão relacionados a esses dons. Dessa forma, quando vamos para a Bíblia, fica claro que a função dos dons é a unidade do corpo de Cristo, onde cada um usa os seus dons na pregação do Evangelho. E esses dons que é usado na pregação do Evangelho serve para edificar, para instruir, para ensinar e para orientar o povo de Deus. Aonde a sua igreja, aonde o seu corpo possa então crescer tanto em quantitativo, mas também enquanto qualitativo. A igreja, então, depende da utilização dos seus dons para o avanço da obra. Sabe, e a descoberta dos dons que eu e você tem, ela é vital, para que eu e você possamos usar os nossos dons para o avanço da obra, para que eu possa me fortalecer e também que eu possa agora usar os meus dons para me preparar, para que eu e você possamos estar no céu. Se os dons da igreja, se os dons que eu e você temos forem usados da forma corretamente, eu te digo uma coisa, ela estará sempre em condições de evangelizar este mundo. Onde os meus dons forem usados corretamente, milhares de pessoas irão reconhecer, irão perceber que há um único caminho para a nossa vida, e esse caminho é fazer a vontade de Deus. Deus, então, Ele nos chama, primeiro, para conhecer os dons que nós temos. Segundo, para não desprezarmos os nossos dons, porque nós seremos, então, responsáveis
pelo dom que Deus me deu, pelo dom que Deus te deu. E diante de tudo isso, fica claro ao saber que eu e você somos importantes para o avanço da obra de Deus. Sabe o que mais? Eu e você somos importantes para esta igreja, para essa comunidade, para o corpo de Cristo. E se você ainda não sabe qual é a sua função, qual é o seu dom, que realmente você possa usar o teu dom, possa descobrir os seus dons para o avanço da obra, para que o corpo de Cristo possa então trabalhar perfeitamente. Nesse momento, eu convido então nosso amigo que irá cantar. Eu quero que você medite. Será que você tem usado os teus dons na pregação do Evangelho? Será que você tem usado os seus talentos para o avanço da obra? Pense um pouco sobre isso. E será que realmente você tem colocado Cristo sendo a cabeça do corpo? Pense um pouco nisso. Minha sede não é de agora, nenhum rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra em uma paz, transporte algum me leva lá. O meu lugar é alguém e a minha água também. Quando me alcança, me balança, faz mudança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti. Água viva, me saciar. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida viva. Minha sede não é de H2O, nenhum rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra em uma paz, transporte algum me leva lá. O meu lugar é alguém e a minha água também. Quando me alcança, me balança e faz mudança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti. Água viva, me saciar. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida viva. Eu nunca encontrei o meu lugar, foi o meu lugar que me encontrou, se fez carne e habitou aqui em mim. És a fonte de onde quero mergulhar em ti, me saciar, me saciar. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida viva. Amém. Que realmente possamos colocar
esse Jesus como sendo a nossa cabeça. Porque nós não precisamos, talvez, de água, mas realmente de água espiritual. E essa fonte de água é Jesus Cristo. Onde Ele, sendo a cabeça, vai usar então os seus membros para a pregação do Evangelho. Que realmente nessa série que nós começamos hoje, você possa descobrir qual é o seu dom e como você deve usar para transformar o teu dom para o avanço da obra, para o teu crescimento, para o crescimento dessa igreja e principalmente para que você possa se preparar para ter um encontro com Cristo. Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração a Deus? Santo e bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor se faz presente em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor dotou a Tua igreja de dons espirituais, onde cada um, Senhor, pode exercer o seu dom, o seu ministério, para o avanço da Tua obra, para o crescimento do corpo de Cristo, e para que todos possamos, então, unidos, trabalhar, para que assim possamos estar contigo nas mansões celestiais. Nos ajude, Senhor, se ainda não descobrimos qual é o nosso dom, que o Senhor possa nos orientar, nos iluminar, que realmente possamos perceber qual é o nosso dom, descobri-lo e que realmente possamos atuar no avanço da Tua obra. Nos abençoe, nos ajude, nos transforme, por favor, nos salvas para o Teu reino, e em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, tenha todos um bom sábado, né?